Cada vez maiores e mais sofisticados, brinquedos de parques de diversões e bufês infantis não são regulamentados por lei no Brasil. E por isso, não existe fiscalização do poder público. Resultado, maiores chances de acidentes e até mortes, como foi o caso da advogada Vanessa Nespoli, que no mês de julho morreu ao cair de uma pequena montanha-russa no buffet Aquarela Kids, aqui na cidade de São Paulo. Acidentes no Play Center e em outros parques de diversões espalhados por todo o país reforçaram a necessidade de regulamentar e fiscalizar esses brinquedos. Iniciativas estão sendo criadas para prevenir tragédias. Agora é lei. Parque de diversões de todo o estado de São Paulo devem afixar na entrada de cada brinquedo ou atração placas informativas com dados sobre a manutenção, vistoria técnica e eventuais riscos na utilização. Este é o tema do programa de hoje, fiscalização nos parques de diversões e também nos bufês infantis. Estamos recebendo o autor da lei, o deputado Orlando Bolsoni, do PSB, Fabiano Marques de Paula, superintendente do IPEM São Paulo, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, e Francisco Donatiello, presidente da ADIBRA, Associação das Empresas de Parques de Diversões no Brasil. E eu queria iniciar pelo deputado Orlando Bolsoni para entender como é que foi toda a tramitação desse projeto até virar lei e quais são as expectativas para a iniciativa. Eu tive uma experiência de 2 anos no Departamento Aeroviário do Estado de São Paulo, e a aviação tem uma característica que também é dos bons parques de diversão, que são a questão da prevenção. E que então, é extremamente importante você prevenir, e a aviação, tal qual os parques de diversão também, o número de acidentes é um número muito pequeno. Só que as consequências, às vezes, para a imagem do setor... A visibilidade é muito grande. Exatamente. Então, o objetivo foi no sentido de elevar o padrão daqueles parques que ainda não estão dentro de um programa que antes da lei era voluntário, certo? Porque não existia uma lei que regulamentasse, então que a lei pudesse exigir, no sentido de elevar o padrão daqueles parques que ainda não se utilizavam de boas normas de procedimento. E eu acredito, e agora nós vivemos um processo novo, importante, daí a importância onde está aqui com o doutor Francisco, que é do presidente da ADIBRA, e com o doutor Fabiano, que é exatamente o órgão, o IPEM, que nós esperamos contribuir, através da secretária Luísa Arruda, contribuir também na regulamentação. Essa regulamentação, nós sabemos, também é fundamental. Ainda ontem eu falava com o secretário Beraldo, então nós queremos que a regulamentação do Estado de São Paulo seja uma referência para o Brasil, transformando essa lei numa referência para todo o Brasil. E o doutor Fabiano é um ferrenho defensor. Eu vi algumas entrevistas, exatamente o senhor defendendo essa regulamentação e fiscalização. Podemos começar com a lei do deputado a vislumbrar isso? Eu acho que sim. Nós temos 2 boas iniciativas aqui, né? Essa iniciativa do deputado Orlando Bolsoni, que se transformou em lei, recentemente sancionada pelo governador Geraldo Alckmin. Eu acho que demonstra um espírito público, um comprometimento em dar uma contribuição no sentido de elevar parâmetros de segurança e de informação aos usuários de parques de diversões. E quando a gente fala de parques de diversões, os principais usuários são crianças e adolescentes, sim, que devem ter uma atuação, que devem ter uma atenção diferenciada do agente público, né? E uma outra excelente iniciativa também aqui presente é exatamente o regulamento que foi lançado no final de março desse ano, né, numa parceria da ABNT com a ADIBRA. Então é importante hoje aqui também a presença do Dr. Donatiello, porque esse regulamento também representou um avanço muito importante no sentido de oferecer um parâmetro mais rigoroso, né, mais rígido, de segurança, de manutenção, de auditoria desses equipamentos e de parques, de modo que a gente consiga, dentro de um prazo razoável, reduzir essa incidência de acidentes que, infelizmente, tem vitimado, muitas vezes de maneira fatal, usuários de parques e equipamentos de diversões. Agora, doutor Fabiano, como o IPEM
agiria? De que forma o IPEM pode atuar nisso? A nossa sugestão, encaminhada ao Inmetro, em abril desse ano, era que o Inmetro, no exercício do seu poder regulamentar, tornasse obrigatório, tornasse compulsório esse regulamento lançado pela ADIBRA com a ABNT. É um bom regulamento, é um regulamento que foi fruto, como o doutor Donatello vai explicar, de anos e anos de estudos, de análises, de pesquisas com instituições muito sérias, né, com profissionais muito capacitados. Agora, o regulamento, como nós vamos observar aqui, ele é voluntário, ou seja, o equipamento de diversão, o parque que quiser aderir, poderá aderir. Se não quiser aderir, não vai sofrer nenhuma sanção por essa falta de adesão. Então, a nossa sugestão ao Inmetro, que é o órgão regulamento da ADIBRA com a ABNT, é compulsório, né? E nós ainda temos esperança de que o Inmetro proceda à inclusão e dê prioridade nesse tema na sua agenda regulatória. Agora, nesse meio tempo, eu fiquei muito feliz em saber da iniciativa do deputado Orlando Bolsoni e mais ainda da tramitação rápida que houve do projeto de lei e agora da lei estadual sancionada pelo governador há poucos dias. É exatamente o que a gente conversava, né, doutor Francisco, antes de começar o programa. Não é uma coisa comum, é claro que existem empresários irresponsáveis, mas existem empresários responsáveis que acabam passando por fatalidades, né? Acidentes podem acontecer em qualquer lugar, mas de certa forma a sociedade nesses últimos tempos tem de certa forma temido os parques de diversões, até pelas notícias veiculadas e também pelas mortes, né? Não são casos comuns, como eu disse, mas que acontecem. Qual a importância de normatizar e como, né, tirar de circulação, vamos dizer assim, os empresários responsáveis? É um processo simples? Como é que o senhor vê isso? Não é um processo simples. Em primeiro lugar, o nosso segmento, a nossa associação, agradece muito ao deputado Orlando Bolsoni, porque ele acabou nos abrindo a oportunidade de dialogar sobre o assunto, né? De discutir um pouco o assunto. Nós sempre estivemos muito preocupados com segurança. Segurança em parque de diversões é inegociável, né? Dor de cabeça que dá para um parque de diversão, um acidente, como aconteceu com o Play Center, aí o empresário quer evitar esse tipo de realidade. Parques são ambientes extremamente seguros, tem todo um trabalho dedicado a isso. Então, há 3 anos, procuramos a ABNT, provocamos os próprios parques, os parques sérios, procuraram a ABNT via a ADIBRA, via a Associação Brasileira de Parques, no sentido de sensibilizá-la da necessidade da normalização. Trabalhamos esses 3 anos dentro de todos os critérios da ABNT. Agora, como é que é feito isso hoje? Não existe qualquer tipo de fiscalização? Ou seja, o parque abre, o brinquedo está lá. Tem a questão do operador também. Às vezes o erro pode não ser da máquina, mas do homem, né? Pela má utilização da máquina. Como é que fica isso? Já havia uma decisão normativa do CREA, decisão 052 de 1994, que ela obriga aos parques de diversão a terem engenheiros responsáveis que devem fiscalizar os parques a cada 6 meses ou, no caso de parques itinerantes, a cada montagem. Tá? Esses engenheiros são corresponsáveis, assim como os donos de parque. Ok? Entendi. A municipalidade, o poder público, para liberar o parque, deve exigir esta documentação. Sim. A do Corpo de Bombeiros, que vai dar todos os laudos relativos atinentes à sua área, e a do engenheiro, que dará, ou dos engenheiros, eletricista, mecânico, de segurança, que darão os laudos relativos aos equipamentos. Aí sim, o poder público estará tranquilo para emitir o alvará e liberar o parque. Quer dizer, cada prefeitura faz um processo próprio, cada prefeitura tem o seu processo de liberação de funcionamento de um parque. Eu penso que sim, o que não é o ideal. Sim. Nós precisaríamos ter um procedimento único, que é o que nós estamos sugerindo nas normas. Porque a gente... diga. Daí a oportunidade da nossa sugestão encaminhada ao Inmetro de tornar o regulamento elaborado pela ADIBRA com a ABNT compulsório. Porque assim você teria um parâmetro
que seria aplicável para todo o Brasil. Então, as prefeituras, aquelas que não tenham uma legislação apropriada, já teriam um parâmetro, já teriam um ponto de partida. E o segundo ponto de partida, que também tem que ser considerado agora, é a lei estadual de iniciativa do deputado Bolsonaro, que também já dá alguns parâmetros, né? A nossa sugestão, Ana, encaminhada ao Inmetro, era que, inclusive, o Inmetro pudesse colaborar, né, nesse tema, com a formação de especialistas nessa norma. Claro. O Inmetro tem um centro de capacitação muito competente, tem sistema de videoconferências em todo o país, inclusive aqui no IPEM em São Paulo também, na capital e no interior do estado. A gente poderia fazer uma jornada de capacitação e de formação de especialistas nessa norma da BNT Coadibra. E aí sim as prefeituras teriam também mão de obra qualificada, capacitada para fazer a verificação, a fiscalização, a auditoria desses equipamentos. Porque a gente sabe, doutor Francisco falou sobre a questão de engenheiros, a gente teve um caso recente de um engenheiro que não foi só um parque não, né? Ele avalizou vários parques de um mesmo grupo, né? E que aquela coisa, você contratar alguém, o dono do parque contratar um engenheiro para dar uma liberação, é claro que isso, de certa forma, há a expectativa de que o engenheiro não vá trair o seu contratante. Mas o engenheiro não pode ser contratado para dar a liberação. Ele deve ser contratado para auditar o parque e validar a perfeita condição de funcionamento do equipamento. Mas no caso, esse engenheiro deu uma validação errada, né? Que deveria ter se você tem uma regulamentação mais rígida, você evita situações como essa. A gente está falando de engenheiro, mas tem outros casos dentro de outros órgãos públicos que também acontecem. É a questão do código, de se aplicar o código de ética da profissão. Do pré, Exato, não há o que... É uma questão... Talvez a inexistência de uma lei também é que favoreça. Claro. E eu acho, você chamou atenção, e é importante, no interior, o número, todas as cidades do estado têm um parquinho. E tem os rodeios. Na época dos rodeios, então veja, e é muito importante. E às vezes alguns dos acidentes, ou muitos dos acidentes pequenos, acabam não chegando. E por quê? Porque não tem essa prevenção e não tem essa fiscalização depois. E bem lembrou, doutor Fabiano, o seguinte, e também doutor Francisco, aí tendo uma legislação única, padronizada, nós queremos que São Paulo seja esse exemplo, pode-se formar as pessoas, tal qual hoje a questão de acessibilidade, onde já se fez cursos pelo Estado. Eu tenho certeza que a Secretaria também tem todo o interesse, a secretária Luiza Arruda. Então, uma possibilidade, sei também da própria Dibra, tem interesse, porque, veja, é do interesse, quanto mais seguros os nossos parques, mais vai crescer o turismo, é uma questão a melhor propaganda é a boa qualidade dos serviços. Não tem questão... Eu falei, doutor Fabiano, sobre a questão dos bufês infantis. Seria o mesmo caminho? Também o mesmo caminho, inclusive porque esse regulamento da BNT Coadibra, ele se aplica também aos equipamentos de diversões instalados em bufês infantis, e inclusive tem uma outra norma também elaborada, salvo engano, para os parques aquáticos. É a mesma norma. É a mesma norma. Então, esse trabalho realmente é um trabalho de fôlego, né, muito profundo. Por isso é que eu acho que ele precisa ter, de parte dos órgãos públicos competentes, um melhor aproveitamento. Agora, a gente até, o doutor Francisco não soube me responder essa pergunta em off aqui. Por que esse aumento? O senhor tem uma justificativa porque houve um aumento nesse número de acidentes em parques de diversões? Dá para se pensar o porquê disso? Olha, Ana, talvez, supondo aqui pelo aquecimento da economia, crescimento da massa de salários, né, distribuição de riquezas, isso faz com que haja uma demanda maior por parte da população e mais pelo lazer, né, porque o lazer não é essencial, é considerado um bem que não é essencial, primeiro, mas na medida em que você tem uma melhoria da condição de vida, isso faz com que haja oportunidade de buscar também o lazer, a cultura e outras atividades de entretenimento. Inclusive é importante também, eu acho um tema correlato aqui, e talvez até para uma próxima oportunidade, ou quem sabe até aqui mesmo,
a necessidade de que haja bancos de dados, né, sistema de informações desses acidentes de consumo, que são conceitualmente considerados acidentes de consumo, né? O acidente de consumo pode vitimar o consumidor numa ocasião em que ele adquire um produto ou um serviço, como é o caso dos parques. Agora eu queria entender como é que a Adibra acompanha esses casos. É claro que tendo, né, dentro da sua associação, muitas vezes parques que enfrentam esses problemas, como é que é a atuação da Adibra quando acontece um caso como esse? A Adibra é uma associação. Sim. Tá? A Adibra não exerce não tem nenhum poder de fiscalização. Tá? Claro que para um parque ser aceito, a nossa diretoria se reúne e exige características e condições mínimas do parque para que ele seja associado. Quais são essas características São mínimas? Características técnicas, características de ser efetivamente uma empresa registrada, com profissionais, com uma série de características efetivamente empresariais. Né? Então, agora não dá para a Adibra fazer essa consultoria, esta fiscalização. Nós dependemos, né, dos órgãos fiscalizadores para nos ajudar nisso. Qual a contribuição que nós podíamos dar, como técnicos e especialistas no setor, fazer uma norma que norteasse o trabalho de fiscalização, né, doutor Fabiano? Acho que exatamente isso. Então, por isso é que é interessante esse trabalho que foi realizado, trabalho realmente muito profundo, muito competente, muito sério, e aí inspirado nesse trabalho a iniciativa do deputado Orlando Bolsonaro, que vem, de certo modo, preencher uma lacuna, né, um vazio que havia até aqui em São Paulo. E aquela coisa, o consumidor é leigo. Se ele tiver informação do brinquedo, olha, data da vistoria, a questão da manutenção e também dos cuidados, porque tem aquela coisa de que muita gente não sabe se pode ou não brincar naquela atração. Então isso é super importante. Fundamental. Né? A informação do consumidor. Eu vou para o intervalo rapidinho. No próximo bloco vai estar aqui com a gente também o secretário municipal de controle urbano aqui da cidade de São Paulo, Orlando Almeida. A gente volta já já. Votuporanga, a 20ª cidade a receber a Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa, é uma das mais promissoras de São Paulo. Estrategicamente localizada em uma rica área da região noroeste do estado, oferece toda a infraestrutura necessária para grandes empreendimentos. De acordo com o IBGE, o município tem aproximadamente 82 mil habitantes. Mesmo assim, ainda preserva os encantos de uma tranquila cidade do interior. Como líder regional, Votuporanga tem hoje um sólido polo comercial e industrial, além de preservar atividades culturais e de entretenimento. A audiência pública é um instrumento democrático de discussão do orçamento estadual. A participação popular, os pedidos regionais e as consequentes sugestões para emendas parlamentares são fundamentais para o desenvolvimento do município e da região onde ele está localizado. Participe! Voltamos com Agora é Lei, hoje falando sobre a questão dos parques de diversões no estado de São Paulo. Como eu disse, está agora com a gente o doutor Orlando Almeida, secretário municipal de controle urbano da cidade de São Paulo. E a gente falava o seguinte, doutor Orlando, que pela falta de regulamentação, as prefeituras criam mecanismos próprios, têm autonomia para determinar ou não a fiscalização desses parques de diversões. Como é que atua a Prefeitura de São Paulo nessa questão e se após o advento do Aquarela Kids houve uma maior preocupação também com relação a bufês infantis? Muito bem, eu queria inicialmente cumprimentar aquelas pessoas que vêm, não são poucas, a TV Assembleia. Eu sou vamos dizer, dos assíduos frequentadores a verificar e assistir a TV Assembleia. Cumprimentar o nosso deputado Orlando Bolsonaro por essa iniciativa importante que traz na lei estadual, vamos dizer assim, obrigando a que todas as prefeituras da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo,
tomem iniciativas no sentido de proteger a população que vai buscar a sua diversão nos parques de diversão. Como todos sabem, a cidade de São Paulo é um estado com 11 milhões de habitantes. Se nós formos levar em consideração a região metropolitana, com as 39 cidades, quase 20 milhões de habitantes, de pessoas que frequentam a cidade de São Paulo, onde vêm procurar, às vezes, serviços de saúde, serviços de educação e, principalmente, as atividades de diversão, recreação, porque São Paulo mudou o seu perfil de uma cidade industrial para uma cidade de eventos. Na cidade de São Paulo nós temos mais de 80 mil eventos por ano, o que significa dizer que a Prefeitura de São Paulo, já há algum tempo, criou um departamento que é o CONTRU, é o Controle de Uso do Solo Urbano, onde nós temos lá mais de 100 técnicos especializados entre engenheiros, arquitetos, e na qualidade de engenheiros, engenheiros químicos, mecânicos, engenheiros civis, eletricistas, enfim, pessoas especializadas a poder orientar e autorizar eventos na cidade de São Paulo. Dentre as atividades do CONTRU, que não são poucas, cuidamos dos elevadores, são 65 mil na cidade de São Paulo, as escadas rolantes, os 2.000 postos de gasolina, também os edifícios, as questões de segurança das edificações, principalmente os edifícios comerciais, os prédios de escritórios, shopping centers, e também os chamados locais de reunião. Local de reunião, pela legislação, são aqueles onde se reúnem mais de 250 pessoas, precisa então um alvará de funcionamento para local de reunião, e naqueles locais em que o evento é um evento fixo, ocorre ao longo dos anos, permanente, portanto, é dado um alvará que vale por um ano, renovado anualmente. Naqueles locais onde o evento é transitório, é fornecido um alvará de autorização. Tudo isso regrado pelo Código de Obras e Edificação da cidade de São Paulo, que é a Lei 11.228 de 1992. E no caso dos parques de diversões, que é o Da nosso mesma assunto, forma, mesma o parque de diversão, os parques de diversão são alvarás fornecidos pelas subprefeituras, porque são eventos transitórios. Entendi. Deixa eu só questionar uma coisa que é o que chama a atenção da gente. Quem vai à periferia de São Paulo, né, a gente tem bairros mais pobres, obviamente, né, e nota a existência desses parquinhos. O que a gente verifica, doutor Orlando, sem questionar aqui o trabalho da prefeitura? As más condições são visíveis, né? A gente vê muitas vezes parquinhos amarrados com corda, né? Uma madeira que não faz parte daquela realidade, a coisa enferrujada. Como é que a prefeitura consegue, nesse caso, criar, vamos dizer assim, uma sensação de segurança para essa população, que é da periferia, e que tem o direito a essa diversão, mas que muitas vezes corre o risco pela má qualidade desse serviço prestado? Porque isso é comum. Eu, por ser advogado, eu digo que o direito vem depois dos fatos acontecidos. Nós tivemos recentemente esse episódio no Rio de Janeiro, onde pessoas foram arremessadas de um brinquedo, fora o bondinho, mas de um brinquedo onde se via, notava, era fato notório de que estava enferrujada nessas condições que foram colocadas. O que acontece é que a prefeitura, ela não tem, com 700 fiscais na totalidade das 31 subprefeituras, nos 96 distritos, nos 4.500 bairros que contém a cidade de São Paulo, condição de fiscalizar todos esses eventos. Então, o que acontece? Uma legislação como essa, que o deputado Orlando criou, aliada a decreto que o prefeito Kassab recentemente editou com relação aos buffets, com relação também aos parques de diversão, além da legislação da BNT, que recentemente foi editada, do próprio CREA, que desde 94 já tem uma resolução orientando nesse sentido, a obrigação da fiscalização se dá
através dos engenheiros contratados pelas empresas, pelos produtores do evento, que devem, então, através de laudos apropriados e o recolhimento da ART, para que as pessoas que não conhecem entendam, a ART, Anotação de Responsabilidade Técnica, que fica lá dentro do CREA, que é o Conselho Regional de Fiscalização da Profissão dos Engenheiros e Arquitetos, daqui a pouco só engenheiros, porque arquiteto passa a ter um novo conselho proximamente. O que se dá é que fica no acervo técnico daquele engenheiro, para o bem e para o mal. Para amanhã, se der um problema, está lá escrito engenheiro. Se o engenheiro quiser mostrar a sua qualificação, ele mostra o acervo técnico com tudo que fez de bom. Ficou claro, pelo que o doutor Orlando disse, que há necessidade mesmo de regulamentação. Por quê? Exatamente para você melhorar as condições, para você ter mais estrutura no atendimento dessa demanda, porque essa realidade que eu coloquei existe, não é, doutor Francis, desses parquinhos, como ele deu o exemplo no Rio de Janeiro, eu tinha me esquecido desse acidente, mas que foi uma tragédia assim, anunciada, na verdade. E nesses casos, são tragédias anunciadas. Então, a estrutura é que falta para evitar que parques como esse continuem funcionando. Claro, nós temos essa preocupação e consideramos efetivamente oportunidades, essa lei do governo do Estado de São Paulo, mesmo o decreto do prefeito Kassab, que foi muito interessante também, nós consideramos oportunidades. Nós temos lutado com as nossas armas. Como é que acontece em outros países? Há essa preocupação? Existem normas de fiscalização que podem ser copiadas ou foram copiadas por vocês? Não, não foram copiadas. Aperfeiçoadas? Não, na verdade não. Nós temos a Adibra no Brasil. Tá? A Adibra pertence a uma associação maior, chamada IAPA, que é a Associação Mundial dos Parques de Diversão Internacional. Dentro da IAPA há um comitê de segurança, do qual nós fazemos parte, tá? Que cuida da segurança de parques no mundo inteiro. O segmento de parque é um segmento seguro e organizado no nível de profissionalismo. Nós temos equipamentos em parques no Brasil que tem um sistema de modem em que o fabricante na Holanda, o fabricante na Itália acompanha o desempenho do equipamento. Mas existem brinquedos fabricados aqui também, né, Também existem. E a nossa preocupação, há no Brasil os ótimos parques e os parques nem tão bons. Há os ótimos fabricantes e os fabricantes também nem tão bons. Então, também faz parte do primeiro capítulo da norma a fabricação de equipamentos. Então, o próprio operador de parque, operador de buffet, ele deve se precaver ao comprar um equipamento, que o equipamento venha acompanhado de toda a documentação técnica necessária. E se tornando lei federal, eu acho que a gente vai ter até o